Olá, Anderson, boa tarde. Carregando, tua imagem está carregando ainda. Tá, Quando tiver você tudo não ok, está é só aparecendo me aqui para mim, não. avisar. Tá bem borradinho. Não? Mas o meu áudio tá chegando aí? A imagem aqui não está carregando. Então daqui a pouco tá tudo certo. Hum. Problema com a internet. Aqui eu tô conseguindo te ver legal. Tudo ok aqui. Tá carregando. Pronto, agora melhorou. Pronto. Vamos falar um pouquinho para o Perfeito. pessoal, o que eles precisam para começar E a aí? trilha. O pessoal sempre pergunta muito, tanto para mim como para você. Então, vamos dar a dica do que eles precisam para poder iniciar essa carreira de trilheiro que a gente tanto ama, que é converter o mundo todo na nossa religião, não é isso? Realmente é uma coisa assim inexplicável, né? Ter esse contato com a natureza. Só quem vive esse mundo é que sabe, né? As pessoas veem as fotos, acham aquela vibe bem legal, mas elas não têm, assim, 1% do que é você tocar numa planta diferente, saber para que ela serve, sentir um ar puro, sentir aquela energia mesmo de subir uma serra E e às ver que vezes lá em as cima o pessoas mundo é ainda dizem assim, totalmente que a gente vai diferente. só pelas fotos, Então, né? assim, elas não têm nem ideia do que é isso. E não é. Muitas vezes eu mesmo esqueço até de fazer as minhas fotos. Já não Tanto tem, é que você vai no meu eu não Instagram, não tem posso uma dizer a foto que mesma presta. coisa. Então, Já vivo nesses lugares, mas não não tem posso uma dizer a foto que eu mesma coisa que lembro. você. Ah, isso aí vai de pessoa Pronto. para pessoa. Eu queria saber qual é o tipo de trilha que a gente vai começar falando, né? Porque existem vários. Existem as caminhadas, existe Peraí, trilha calma, né? noturna, existe Vamos trekking, existe primeiro vários partir do tipos. início. Quando a pessoa começa de cara, ela não vai chegar já na trilha noturna, né, o outro? Né? Então vamos com calma. Eu penso Então, do a gente vai iníciozão. começar do Lá no iníciozão lá, escolher os materiais para comecinho, tipo, eu mochila, decidi para agora, Ana, eu bota. quero ir para uma trilha. Aí, tipo, o que é importante eu ter de início? Aí, pronto. Na minha opinião, o que eu Certo. acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é nas botas. E você, Anderson, o que você acha? Verdade. Bom, existem vários tipos de botas. As trilhas comuns, para quem é iniciante, é recomendado que você escolha uma bota com bastante calma, principalmente se ela for um pouquinho assim, diferente do seu costume, né? Porque você vai passar muito tempo com ela no pé e eu costumo usar a minha bota até ela não servir mais para nada. Então escolha uma para todas as trilhas que você possa Que é para vir, né? maior. Porque entrou uma E eu vez acho que é nessa uma coisa vida, nunca mais você sai. É um caminho importante para sem o volta. pessoal ver Você também não é a quer parar. questão da aderência, né? A bota tem que ter uma aderência boa. E outra dica também, o Anderson, Com é a certeza, questão do tamanho, né? A com gente sempre certeza. compra o tamanhozinho maior para poder usar meias mais confortáveis. Número maior, número maior, para que você possa colocar aquela meia um pouco mais grossa. Aquilo ali vai dar um conforto absurdo ao seu pé. E tem gente que, quando acerta no pedido da bota, eles usam no trabalho. Eles abandonam o tênis comum e usam bota no trabalho, porque é Por mim, extremamente confortável. eu só andava de É bota. muito bom mesmo. Então, as dicas que eu dou é que você escolha um número maior, que você escolha um modelo que seja mais próximo possível do formato do teu pé, porque existem vários formatos, e escolha também uma que tenha o modelo que ela respire bastante, que ela tenha aquelas entradinhas na lateral e que ela não seja totalmente fechada, porque para a nossa região não vale a pena usar uma bota como bota de inverno ou outro tipo de bota. As botas mais comuns que você vai encontrar por aqui, elas vão girar em torno de, vai ficar surpresa, mas você acha, de 99 a 599. Então, é assim, um mundo que você tem que dizer, eu quero uma bota para tal exercício, para tal tipo de trilha, para tal lugar. É um mundo de botas onde tem couro hidrofugado, meia pata, o Aquele solado solar de inverno anatômico, o solado salva muito, né? emborrachado, Super e por confortável aí vai. também. É um mundo. E você foi falar de questão de preço? Tem uns que são a prova de furo, vocês são a prova de furo, pra você ter noção. Você pisa num caco de vidro, num arame, não pula uma cerca, que a gente pula muita cerca nessas trilhas, Escorrega em né? E pedra. não vai furar, não vai acabar com a tua bota, não vai furar seu pé. Então você tá ali, ela é super aderente, ela tem dois tipos de solado, que é o solado comum e o solado emborrachado, com a costura na lateral. Então, se a Mas gente falar calma, de bota, a gente vamos passa ter o a ano live aqui. só sobre botas também. Mas você foi falar com relação a preço, eu vi uma parte bem É, importante.
Essa minha bota aqui, eu ganhei logo quando eu comecei. Tipo, eu ganhei um kit. Eu comecei em 2019. Faz quanto tempo E, você tipo, eu ganhei um kit de viu? botas. Olha o Aí, tempo que tipo, você tá eram 3 botas. Essa azul, veio uma marrom e uma branca. Elas são todas iguaizinhas. E na época eu não dei nada pelas botas, porque adivinha o preço. Você foi falar de 99 a 599. As 3 foram R$ 229. Então, quando chegou, eu falei, não presta. Eu vou usar uma vez e não vai dar para nada. Não presta. E olha como, olha como a gente sai do 8 para 80. Esse tipo de bota aí, ela é super acessível. Ela vai em qualquer Só que aí, lugar. É deixa eu super te legal. falar. Não é Eu quente, é tô super usando ela até confortável. E é hoje, um né? preço super acessível. E tem as botas hidrofugadas que são impermeáveis. Olha o preço é lá no teto. Mas também elas têm 1001 utilidades. Você pode entrar dentro de riacho, você pode fazer trilhas de longo percurso, você pode fazer trekking, hike, você pode ir, licença da palavra, até pra carro do caralho com elas. É. Então, elas valem a pena cada centavo. Por isso que a gente, né, aconselha você a escolher para aquele E as tipo de minhas, vocês exercício que você vai sabem que eu ando praticar, aquele muito, que eu tipo de boto ela em todo modalidade. lugar, eu vivo me lascando, vivo caindo. Mas se fosse para escolher entre comprar 3 botas, eu compraria uma bota melhor. Até porque, tipo, a minha, tipo, eu já uso muito, né? A gente já tá um pouquinho desgastada. Mas a próxima eu já escolhi até a marca e isso a gente vai falar depois. Outra coisa. As minhas estão ali, se eu lhe mostrar, você vai dizer, eu não acredito. Isso é bota de pilha de verdade daquele jeito ali. Quem usa, ó, aqui, seja, Cadê? Tá no mínimo podre, né? deu para Sim, conseguir. outra. Tá horrível, Não, tá deu triste. não. Deu para Deixa ver? assim Não, né? mesmo. Senão E vai passei essa espantar as vergonha no pessoas. cartão ou não? Já Outro mandei. detalhe Enfim, importante, né? Como eu trabalho com controle de qualidade, eu sou bem abusadinha. Então, tipo, qualquer lugar que eu vou, não importa se eu vou só pra poeira, quando eu chego em casa eu lavo minhas botas. Então, além de tudo, as minhas botas ainda são lavadas todas as vezes que eu uso. Então, eu acho até que elas duraram muito pelo preço delas. Um cuidado que eu sempre falo e vai de pessoa para pessoa, isso é questão de higiene. Bota não se deve ser lavada, como um tênis, uma meia, alguma coisa do tipo. Qualquer peça de roupa, você deve passar um pano úmido, uma escova e retirar o excesso. Existem botas que você pode lavar? Existe, mas a maioria das botas que você vai encontrar, você não pode lavar ela normalmente, por causa da questão da costura, por causa do tipo do solado, por causa do tipo da cola que se coloca no couro, que é uma cola mais barata, mais em conta. Então, com o passar do tempo, elas vão cedendo demais e você acaba diminuindo a vida útil da sua bota. Então, você tem que ter alguns cuidados, sabe? Que valem a pena a gente puxar um pouquinho a orelha. Tem gente que tem um controle de higiene muito alto, e isso é ótimo. Mas com as botas você tem, com as botas você tem Mas que ter a um pouco minha mais de acaba cuidado, que você jogando acaba água tanto destruindo ela antes aqui do como tempo, embaixo, sabe? que acaba Você aderindo acaba muita lama, não é? fragilizando os vestidos. Pode, mas você pode fazer isso aí. Você vai 2, 3 trilhas, aí faz uma vez. Você vai 3, 4 trilhas, aí faz uma vez. Se você Mas fizer se bem que toda eu tenho um trilha, ela não queijo, vai né? durar 2 anos. Outra coisa que eu acho muito. Então esse é tipo de velho, né? Outra Elas estão sofrendo por coisa que eu só vim iguais. saber a Se fosse só importância, uma, que já é o tinha segundo morrido. item para a gente falar, depois que eu vim ter a minha própria, que é a questão da mochila. Quando eu comecei a fazer trilha, eu não sei como foi o seu caso, eu comecei a fazer com mochila escolar. Então, tipo, eu ia com barraca amarrada, eu ia com tudo amarrado, e, tipo, eu levava coisa de 5 quilos e eu chegava em casa destruída, com os ombros todos machucados, as costas doíam, que eu parecia uma senhora de 60 anos. Então, eu cheguei. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu tenho 2 mochilas. Na verdade, eu tenho mais que isso, mas eu vou falar de 2 hoje, que é a semicargueira, né, que eu tenho hoje, que ela é a de 50 quilos. A minha é da Quechua, modelo bem basiquinho, que depois eu vou falar dela também. Essa é Oi? de 50 litros modelo de entrada, né? Isso, é Ela é isso de mesmo, é 50 o modelo litros de modelo de entrada. entrada, né? Da Quechua. É Ele vai falar depois. incrível mesmo. É muito útil para conversar. Ela tem aquele suporte, né? Que a gente chama daquela Tem. No gradezinha meu para manter a caso, estrutura da a mochila. sua, eu acho Isso. que ela é mais de um ferrinho, não é? A minha é só uma. Sim, são A tua, se eu não me sim, a minha tem engano, são 2, não é? um esqueleto. Isso.
É as hastes que mantêm, Manter um conforto. isso, é as hastes que mantêm o conforto nas costas. Essas hastes aí, elas ajudam a mochila não Até envergar. porque a gente Então, anda com é muito muito peso, né? útil ter uma mochila nesse modelo. Com certeza. Eu posso até te mostrar aqui como está aqui o início e como está hoje, né? Você consegue virar aqui a câmera. A Tá tua internet conseguindo tá ver bem aí? ruim. Pronto, eu tô vendo, tô conseguindo enxergar a tua. Pronto. Aqui era o início. Mochila de escola comum. Essa daqui é a mochila que eu uso hoje. É uma cargueira. Então, ela é uma mochila assim que eu indico pra caramba, da Forclaz, vende nas lojas da Decathlon, né? E tem em alguns outros Diferente lugares. E da ela minha, tem essas a sua tem hastes, né? duas. Elas têm os suportes laterais e ela Diferente da tem minha, uma que grade. tem uma, só tem Oi? duas. Isso. Elas têm também, por dentro delas, aqui dentro, tem um esqueleto onde mantém a mochila em pé. Então você pode chegar, apoiar ela pode estar com bastante peso, ela vai conseguir ficar bem legal, bem confortável. Então ela tem bastante vantagem para quem trabalha carregando bastante peso. Então, é assim, enorme. Elas são enormes. Você tem noção? Coloca aqui na frente. Ó, eu consigo colocar essa aqui ali dentro E uma coisa bem. sem problema nenhum. E é mochila razoavelmente grande, cabe tudo para E você uma fazer coisa uma trilha, muito mas importante ali também é das o... mochilas, né? Porque falando da Decathlon, que a gente está falando, temos produtos dela, é a questão da adaptação, né? Tipo, ela regula o tamanho das costas. A questão da Com barrigueira é certeza. muito A confortável. E assim, parte gente, das quando a costas gente faz a é, primeira trilha da gente com mochila escolar, mochila comum, porque a segunda que a gente faz, a gente leva o dobro do peso e a gente sente bem menos. Porque, tipo, a mochila, ela abraça a gente, não é? Tipo, ela distribui todo o peso na gente. pois é. Dá para se usar numa mochila dessa comum? Dá, óbvio que dá. Você consegue colocar sua barraca, seu kit de primeiros socorros, qualquer coisa que você vai fazer na sua trilha. Pendurar suas botas, sua sandália. Mas olha a diferença de andar com uma dessa para uma dessa. Você botar a minha também aqui para mostrar. Ele tá até com a machadinha. Eu digo ele que é do básico, ele chega com a machadinha para mostrar aqui. Ela nunca deixa a minha sentar, ela tá sempre preparada. Então não adianta brigar comigo, não. Ela vai estar sempre cheia de coisa. Então, ó, Ana, é isso aqui, ó, que a gente tava falando, ó. É esse Tá, sim, tá conforto nas perfeito. Tem costas. imagem. Tá dando para ouvir? Essas hastes de metal, elas fazem com que a mochila se mantenha de maneira quadrada nas suas costas. E que da sua cintura não seja jogado tanto peso. Então, a barrigueira, elas fazem, assim, praticamente todo o esforço por você, né? Então, a gente tem as cintas de peito, né? E tem também a parte das Tanto que a gente alças não que faz são esse totalmente elástico, anatômicas, iguais na às suas, lateral, e o né? importante é que Então, ela é esse toda aqui... anatômica, né? Tipo, ela vai se adequar ao meu corpo. Com certeza. Algumas mochilas, elas têm esses puxadores aqui embaixo. Vou pegar o meu aqui, que ele fica escondido, ó. Então, aqui você consegue regular a altura do peito para as costas, a parte da barrigueira, chegar um pouco mais próximo. Então, a barrigueira ela vai segurar todo o peso na sua cintura. E a parte daqui, que é essas hastes que a gente estava falando, elas fazem com que a mochila nem vá para a sua esquerda, nem vá para a sua direita enquanto você está andando na trilha. Então, se a gente está falando de uma trilha comum e está usando bastão de caminhada, você não vai se preocupar com a sua mochila, diferente da mochila comum, que vai ficar te jogando para o lado esquerdo, para o lado direito, que sua Até porque garrafinha elas são d'água só vai as ficar alças, né? sacudejando As lá alças dentro. dos ombros, tipo, não tem mais nenhum apoio. Diferente dessa, que a gente tem a peitoral e tem a barrigueira, que, tipo, ela vai se acoplar, gente. Ela vai... Eu costumo falar que a mochila é parte de mim, né? Tanto que a minha mochila tem até nome, a Fiona, e todo mundo já conhece ela. E outra coisa, quando a gente está falando em andar em trilha, tem alguns equipamentos que vão junto com a mochila que são super úteis, como o apito, como um pequeno kit de sobrevivência. Exatamente, como Lanterna, eu uma acho boa importante também lanterna, a gente você pode pendurar falar com relação à lanterna de cabeça. Você tá com alguma aí para mostrar? Eu tenho aqui. Deixa eu pegar. Não, por enquanto não. Ficou. Eu tenho uma. Pega lá.
O que eu acho interessante da lanterna da cabeça é que ela deixa a gente com as mãos livres, né? Tipo, a gente faz uma trilha, acaba que a gente, não vou ficar aqui o dia todo, vou voltar cedo. Mas quando a gente lidar com natureza, às vezes o tempo escurece do nada, às vezes a gente acaba se perdendo de vez em quando. Acontece alguma coisa que a gente acaba ficando e vai anoitecendo, né? E algum lugar novo que você conhece, alguém te convida para ir para um luau, para ir para um camping, você sai um dia, voltou no lá outro, também, né? então, E tá no mato. sempre tem essas... Eu tenho essa daqui, Fui ó, que comprar ela tem pão, faz 3 três meses que eu tô tipos na trilha. diferentes. Ela é essa, aí tem a luz mais forte, e tem essa daqui, que é esse feixe de luz. Ela é de LED, ela carrega na tomada, e recentemente eu ganhei essa outra também, que ela é mais forte, só que eu acho que é o costume que eu tenho na outra, né? Então, é isso mesmo. Eu tenho essa... Calma, deixa eu achar o costume da outra. Talvez essa aqui esteja descarregada, né? Mas, ó, achei. Essa daqui. Calma, só passando vergonha. Apertar isso. Ó. Aqui, ó. Tá pensando que era só eu, é? Show. E também facilita mais. Essas já são aquelas... São alguns equipamentos, né, que eles são usados tanto de dia quanto à noite. Como assim de dia? Porque, por exemplo, você está fazendo uma trilha e você precisa entrar numa gruta, você precisa entrar numa caverna, você precisa visitar uma cachoeira onde tem a parte, né, aquela parte que você passa por baixo. Então, algumas lanternas são impermeáveis e vai te ajudar bastante numa trilha. Então, se você for para, por exemplo, se visitar uma exatamente. Se você for visitar uma gruta que tem aqui em Caicó chamada Gruta da Caridade. Então, você vai precisar de uma lanterna dessa. Você vai entrar de dia, mas lá dentro vai estar muito escuro. Uma coisa que você já mostrou, que eu acho bem importante, principalmente que eu sou daquelas meia danadinha, que eu saio andando, pensar que não tô meia perdida do pessoal, é a questão do apito, né? E qual a diferença desse apito para aquele apito de futebol? Isso. Bom, essa é uma diferença bem básica, né? Primeiro que esses apitos, eles são apitos que a gente considera para equipamento de EPI ou para sobrevivência, sobrevivencialismo. E eles têm alguns tipos de código que você precisa aprender para utilizar eles, né? Ou você pode ser um pouco mais esperto e combinar com o seu colega, porque é contraindicado você fazer trilha sozinho, mesmo sabendo o caminho, mesmo sendo o cara, o capitão do mato. É legal que você tenha alguém para você pedir um socorro. Até porque na maioria das vezes a gente fica sem internet, né? Então, tipo, a gente não tem nem como pedir socorro. Então, a gente tem que sempre ficar perto do pessoal. Caso você se perca, existe um tipo de apito que você pode utilizar, né? Se você me permitir, eu até posso testar aqui para você ver a potência disso aqui. E isso tem um alcance... Ó. Aí ele é montável, né? Tem alguma diferença? Fala aí pro pessoal. Alguns apitos, eles são naquele kit naquele estilo sobrevivencialismo, né? E eles têm os códigos, como, por exemplo, se você encontrou algum outro guia na trilha, ele conhece o código, você está lá apitando pipipi, pipipi, pipipi. Ele sabe que você está fazendo um pedido de SOS, entendeu? Que é o pedido comum. Eu acho esses pedidos, assim, meio que desnecessários. É melhor você combinar um apito longo, extenso, né? Com algumas falhas ou alguma repetição com alguém que você conhece, para que aquela pessoa saiba que você está em perigo. Que é muito mais útil. Porque o SOS comum, aquele pipipi, 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 sabe, pateado, né? O alcance é baixo. Então você vai ter que fazer um esforço muito grande. Alguns apitos têm um som muito próximo a um pássaro. Então, assim, é meio que... Eu vou ser bem sincero, a minha humilde opinião. É meio que burrice você tá se esforçando demais, tentando imitar um SOS, sendo que vai ficar bem próximo de você, o alcance. Então, se você soa o pito bem alto e dá aquelas pausas, o cara que lhe conhece ou alguém que estava com você vai saber que você está em perigo, vai precisar e vai facilitar o encontro. Porque quando você soa o apito de maneira extensa, faz o eco e o eco volta para o mesmo lugar, porque a gente praticamente vai estar em trilha fechada, a gente vai estar em montanha, vai estar em cânion, a gente vai estar perto de alguma cachoeira que vai abafar o som. Por exemplo, vamos usar a Cari como exemplo. Você está no alto da Serra das Cruzes, você usa um apito desse, lá na vila vão te escutar perfeitamente bem. Então, se você usa esse apito lá por esporte para brincar, você vai chamar a atenção da vila inteira e fica bem distante. Se você estiver lá no paredão do Gargalheiras e soar o apito, quem está lá em cima vai te ouvir também.
Então, se você fizer o correto, né, que é o SOS correto, ele vai ficar muito limitado. Então, na entrada Outra coisa, da Anderson, vila que não eu vão acho te bem ouvir. importante é a questão do óculos escuro, né? Porque, tipo, a gente sempre tá andando e, tipo, tem muitas árvores, e É, mata principalmente quando já é mais fechadinha. Ela tá bem ao alcance dos olhos da gente, e, tipo, sempre acaba voltando. Inclusive, até no ataque de abelhas que eu passei, eu escapei porque eu tava toda protegidinha, né? Tipo, tava com boné, que também é muito importante. A questão da camisa, né? alguns tapazinhos abertos, A as meninas gostam de questão da usar, né, camisa de boné proteção, né? Que que o protege a menino gente gosta. do sol, como protege de galhos. A importância também das calças. Tem as calças de trilho. Eu indico, para os meninos, eu indico a calça tática comum. Você pode encontrar elas de tactel, você pode encontrar elas no estilo militar, na casa do militar, ou em algumas lojas do tipo, né? Mas eu sempre indico que você use calça com pelo menos uns 3 ou 4 bolsos, porque você vai precisar de bastante coisa. E quando você está falando de calça, tem algumas coisas, né? Que no decorrer da trilha Sim, vão você ter, como uma porque é muito faca tática, canivete. como algum outro adereço. Isso, canivete, de preferência o canivete que tenha várias funções. Então, no decorrer da trilha, dependendo de onde você esteja, você vai acabar usando o que você E tem outra e coisa, talvez né? até pedindo Tem gente emprestado que alguém que está prefere com fazer você, né? de calça não, de bermuda. Então, no caso, você preferir fazer bermuda, lembrar, eu sei, por isso que eu estou falando, E, lembrar das minhas compridas, né? Porque você acaba protegendo as canelinhas dos arranhões. Outra coisa que eu achei importante também, o Anderson, falar para com o pessoal, é a certeza. questão do repelente. Porque, tipo, a gente sempre Repelente. acaba sendo atacado, os mosquitinhos, os abelhinhos. Existem, existem, alguns, existem alguns repelentes que eles são tão úteis, que eles duram, assim, mais de um dia. Então, eles têm, assim, sabe, uma longevidade enorme. Faz parte também dos kits de sobrevivência, né? E aí vem repelente, vem o clorim, Sim. vem água, Explica para o água pessoal que é o clorim, oxigenada, né, né? meu Para você filho? esterilizar alguma coisa. Lembrando que Tem a um kit live é de para primeiros quem nunca socorros. fez trilha. Então, o que é um clorinho, Anderson? Isso, que são aquelas, eu estou sem dentro aqui, são aquelas pastilhas que você pode meio que esterilizar a água, deixar a água potável. Por exemplo, você está numa trilha muito longa e aí você levou 1 litro, 1,5 litros de água e acontece que essa água acaba, né? A gente fica bebendo água demais, quem não tem o costume de racionar a água acaba bebendo demais. E você encontrou alguma fonte, alguma coisa do tipo, um córrego, né? Dá para se aproveitar aquela água, como a do açude, do cânion dos apertados? Dá. Eu indico. Depende do dia, depende do tempo. Dá para se aproveitar na hora? Dá. Existem umas pastilhas de clorim que elas ajudam demais na decantação da água, né? Elas vão tirar boa parte da parte do sedimento e vai deixar aquela parte, a parte de cima, potável. Então, se você vai usar uma vez, se você vai usar 2 vezes, não tem problema. O problema é a recorrência com isso, entendeu? Você tem que tomar alguns cuidados. Dizendo a Com um quantidade manual de dedicada, instruções, ele né? De vem lá, quanto o passo a pastilha, por passo, o quantidade nível de de vezes que você água. pode utilizar. Exatamente. Qual a quantidade de água, como é a melhor embalagem para se utilizar aquilo ali, quantos litros por cada pastilha e por aí vai. Então, assim, depende muito da trilha onde você está e se você precisar, você vai ter que ter essa noção, né? Eu De cheguei a racionar a tua precisar água e lá saber na Serra utilizar do as Pote, pastilhas viu? Fiquei também. sem água na Então, Serra do Pote. é, é, isso, pronto. Em um lugar que talvez você possa aproveitar a água é em Florânia, quando está no período de córrego. Então, quando você chega próximo ali ao açude, que até era abastecida a cidade com aquela água, é uma água potável. Então, você pode utilizar um clorinho ali sem problema nenhum e matar a tua sede e talvez até trazer água para quem esteja sem, né? Você pode reutilizar aquele cantil ali e trazer para quem está sem, né? Então, trilha, camping, sobrevivencialismo, é muito disso. Você saber utilizar o que você tem e ajudar o seu coleguinha que está na sua trilha também, né? Para que Falar você consiga diminuir em ajudar o aquele esforço coleguinha, teve uma físico, coisa que a né? minha Da amiga sua Camila me equipe. apresentou que revolucionou minha vida, né? Que foi a pomadinha da alergia. A que eu uso, essa aqui é a Alergomine, porque tipo a gente vez ou outra que acaba um besouro, um É cacto que a ótimo. gente encosta, acaba passando abelha, e ele acaba salvando a Abelha. gente. E o Anderson, para finalizar, nossa... Pode falar? Dicas.
dicas de, assim, para ficar esperto. Você escutou algum zumbido, algum barulho? O Exu é óbvio que vai estar próximo. E tem alguns períodos do dia que elas vão estar mais ativas, outros menos ativos, né? Que a gente fala que está bem acordado, bem assanhado. Então você tem sim como fazer alguns procedimentos, né? Se abaixar, sair devagar, sem fazer muito barulho. Você consegue se livrar de algum ocorrido desse. Mas se caso algum ali pique, né? Infelizmente você vai ter que ter um kitzinho de primeiros socorros para poder Eu já diminuir escapei no o ataque de seu abelhas, incômodo. uma trilha que a gente fez de mata fechada. E, tipo, passou em chama assim gigante. E tinham crianças na trilha, né? Tinham duas menininhas. E elas começaram a gritar desesperadamente. Então, tipo, quanto mais elas gritavam, mais elas atraíam as abelhas. E, tipo, eu tava na trilha toda protegida, eu tava de camisa de proteção, eu tava de boné, eu tava de óculos. E o que foi que eu fiz? Eu me abaixei, fiquei deitadinha no chão, né? Tipo, em posição de fetal, com as mãozinhas assim. Tipo, todo mundo. Tinha 48 pessoas na trilha. Eu fui a única que Ajuda não foi bastante. picada. Por quê? Porque eu tive um comportamento correto. Agora, para Ajuda finalizar, bastante. sim, pode falar. Outras pessoas, outras pessoas usam esses lencinhos, né? Para fazer a cobertura do rosto, usam bandana. Então, ajuda bastante na hora que você tiver em uma trilha que você sabe que tem algum maribondo, mosquito, alguma coisa que vá, né, ser bem chato para você passar. Como, por exemplo, né, eu estou tirando agora do sentido da trilha e colocando numa abertura de via, de rapel. A gente vai sair no meio de um enxurro, no meio de uma casa de maribondo. Então, a gente tem esses cuidados e consegue passar do lado sem ser atacado com esses procedimentos, né? Sem fazer barulho, sem fazer movimento brusco. Então, tem algumas coisas que E valem o lenço e a aprender bandana para também são se importantes para utilizar numa proteger do trilha sol, comum né? também. Agora, para a gente finalizar, eu queria falar Certeza, com aqui da nossa certeza. mochilinha de ataque. Vamos lá, Wansa. O que é uma mochilinha de ataque? É para bater nos Ah, coleguinhas com ela, porque ela é de ataque? É para quê? O pessoal que principalmente leva nesse povo chato que JBL fica para só dando. trilha, a gente pode bater neles? Bom, mas assim, se tiver tocando forró, a gente Bora começa, lá, vamos né, a lá, pegar vamos aquela voltando. amizade. Vamos voltar para a mochila. As mochilas de ataque, elas têm umas diferenças, assim, bem interessantes. Existem vários tamanhos, vários modelos, né? Mas eu vou começar dessas menores. Então, dentro das mochilas de ataque, você pode colocar o básico do básico e ser bem minimalista. O que seria isso? Seria kits pequenos de primeiros socorros. Vou falar o que se pode colocar, se é com você ou não. Se está dentro de uma trilha longa, se está não coloca. Você pode colocar fogareiro, que você vai utilizar. Você pode colocar 2 refios. Você pode colocar kits para limpeza de água. Você pode colocar copo que não possa dar Ou a canequinha, pancada, né, que é o famoso copo do né? trilheiro. Você pode colocar kit de higiene. Você pode colocar kit de água extra. Então, a mochila de ataque ela é utilizada para complementar a sua mochila principal. Então, lá dentro vai ter o kit do MacGyver. Né? Você está num lugar onde você precisa fazer um ponto falso, corre para o seu kit de primeiros socorros que tem que estar dentro da sua mochila de ataque. Se você precisa de um cantil para ferver uma água e reaproveitar aquela água que você encontrou na trilha, na sua mochila de ataque tem que ter. Você precisa de sutura, ou você precisa de fazer algum atendimento com mosquito, kitzinhos lá, tem que ter. Então, a sua mochila de ataque ela é pensada para ter essas coisas. Então, pode colocar ela normal? Pode. A mochila de ataque ela tem a forma anatômica melhor, justamente para se acoplar à mochila comum. Então, é um complemento. É uma coisa assim, bem, ao meu ver, para quem faz bastante exercício, caminhadas ao ar livre, é muito útil ter. É muito útil ter mesmo. E saber escolher qual tipo de mochila de ataque você precisa, né? Que tem para os meninos, tem para as meninas, tem para os líderes de equipe, tem para as E até mesmo, enfermeiras, tem tipo, para o as pessoal trilhas da que a medicina gente extrema e faz por aí vai. de bate e volta, né? Tipo, que a gente vai de manhã, volta de tarde, eu não vou sair com a mochila de 50 litros nas costas, né? Eu posso levar uma de 20, uma de 30, que vai ter as coisas que vai me atender durante o dia. Então, acho que isso é a maior importância da mochila de ataque. E vamos, vamos Com certeza, com certeza. Ela é um complemento aí top vamos da de sua mochila dicas. comum. Onde a gente pode encontrar esses materiais? É na Catolé o quê?
né? Lojas Catolé Advento, www, deixa eu pegar tchau Olha aqui. aí, Ela me ele pegou no dizendo que pulo não tá agora, eu nem tava lembrando. nem lembrando Importante, disso. gente, compre no meu código. Aqui, esse é o nosso site. Tá não, Anderson, tá bem Tá dando borradinho, pra mas eu vou ver? deixar o link aqui para o pessoal poder acessar. A gente tem vários tipos de O botas. Anderson, vocês oferecem algum suporte, tipo Tá, de... perfeito. Mas dá para falar um pouquinho, né, dela. Então, lojas... A internet está Sim, carregando. sim, sim. Vocês oferecem algum suporte, tipo de ligar para o Tá dando para pessoal, ver? tipo esse equipamento aqui vai dar mais certo para tal pessoa, esse aqui vai dar mais certo para tal pessoa? Com certeza, com certeza. Até porque para escolher uma mochila, para escolher uma bota, para escolher alguma coisa para você, vai muito do seu tamanho, do seu peso. Então você fala no WhatsApp, eu vou responder, Fabiana vai responder, Leonardo vai responder. Então quem tiver online, mais rápido vai acabar ali respondendo e retirando as suas dúvidas. A entrega dos produtos é com a garantia da nossa loja, né? Lojas Catolé Adventure. Tem as parcerias com os líderes de equipe, as pessoas que gostam desse mundo, né? E tem os cupons de desconto também, né? Que você pode encontrar. Então, tem o cupom de desconto do pessoal que gosta de trilha, né? E tem o cupom de desconto do pessoal que gosta de produtos mais, como é que eu posso dizer, mais sofisticados. Então, tem atendimento no WhatsApp para todos os públicos, desde aquele iniciante até o cara que está precisando de um isolante térmico para fazer um trekking, ou uma mochila de 70 litros para complementar o seu kit. Então, tem lá de um tudo. Então, desde a bota, o Tudo que fogareiro, precisar. ao boné, a canga, relógio com E o GPS, tem de pessoal tudo. que segue De o tudo, canal Anne de das tudo. Trilhas vai ter desconto? Pergunta importante. Sim, 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 sim. Inclusive, esses descontos, né, eles são muitas vezes patrocinados pelos nossos próprios patrocinadores. Um deles está aqui na live, ó, né? Tá ali, ó. Então, tem assim o pessoal que, né, ajudou nos eventos que a gente faz. Então, os descontos são uma colaboração deles também, né? Tem as lojas Catolé Adventure, que já entrega todos os produtos. Tem a King Boy, tem as lojas Joanas Ferreira, joias e semijoias, né? Então tem, assim, várias empresas que conseguem colaborar com a nossa E vida de trilheiro não é e uma vida contribuir barata, com viu, bons descontos gente? para quem É está uma vida iniciando, muito né? legal, mas Essas as dicas. pessoas acham, Não, tá no não é. mato, não Daqui, gasta nada, não ali tem onde cada comprar centavo. nada. Mas quando você começa a comprar material, quando você começa a viajar, tem Pensando. cachoeira que você paga uma fortuna para entrar, e quando você vai olhar, pronto, foi embora o dinheiro só em trilha. Mas tem vida melhor? Outra coisa, assim, que você puxa um assunto para o outro, é quando você visita um lugar legal e você volta para casa, assim, com aquela pilha recarregada. Cara, isso não tem preço. Não tem. Então as pessoas veem a foto e elas acham que é só aquilo ali, mas não é. É lavar a alma mesmo. É você ir para um lugar e voltar com a bateria pulsando lá em cima. Você pega a semana virada no track para esperar o próximo da semana e conhecer outro E eu lugar. E assim vai. costumo dizer A sua vida assim, ganha que quando você está propósito. perto da Essa é a natureza, ele realidade. tem um poder de recarregar a gente, assim, que é inexplicável. A gente só sabe quem está lá. Gente, um banho de cachoeira depois de uma trilha é uma sensação que eu não sei nem explicar. De tão mágico que é surreal. É incrível. É incrível, é incrível. As pessoas, os lugares, a Até porque conversa, pensa no povo ser de o boa, são os ânimo, né? trilheiros. Tipo, sentar, aproveitar uma fogueira, fazer a própria comida. Ah, é tanto assunto legal. Aí vem ufologia, vem assuntos mal assombrados, vem lugares que você passou, E trilhas que são você tem que assuntos conhecer, tão pessoas, aleatórios que, comidas e tipo, a por aí gente vai vai. de É um fofoca de mundo totalmente famoso a diferente. falar das próprias ufologias, como você está falando, até da economia, pensar que não, tipo, a gente fala, a gente sabe, olha assim, dizer como foi que a gente chegou aqui. Tipo, tanto que a gente falou de tanta coisa que acaba se perdendo. Mas, assim, dispersiva. É muito massa, é muito massa. Chega na hora da gente fazer a comida, né? Então cada um traz uma coisinha, cada um traz uma besteira e Aí, vale, ei, comida fulano, hoje. traz sei o quê, Pensar que traz não tem um monte fogareiro, e de daqui a pouco tá comida. aquele piquenique gigante. Ah, você vai passar Não, tem uma fome coisa nesse que a gente lugar. não Vai, passa é sim, fome, gente. fome, A é uma gente fome enorme que ele come passa. de se acabar. E a gente é magrinho assim porque a gente anda Não muito, é? mas falta de comida não é não. Ei, meus amigos, pois muito
Tem Olha gente só que é quem mago fala. ruim nessa. Olha só quem fala. É Ei, maga Anderson, de pois ruim. muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Muito bom poder começar, tipo, nosso primeiro programa aqui pro canal. E ser com a sua presença, que é uma pessoa que entende tanto. A gente tipo, já fez amizade, né, de rapel. E hoje a gente tá assim, muitas aventuras. E depois eu quero você aqui, viu, para Aventura. falar sobre rapel. Quero você aqui para falar sobre aventuras, tá bom? Ah, sobre isso aqui, ó. Bem rapidinho. Vive no kit. Nunca saia. Olha aí. Depois vamos falar sobre tudo isso, viu? Nunca sai. Pois muito obrigada, viu? Tchau, até mais. Show.